Ô Pedro e Mari, é o seguinte, a gente tem uma história de vida, né? A primeira coisa é a família, né? A base de tudo que a gente tem, né? Eu venho de uma família humilde, nascido e criado na roça, e vim para a cidade e fui atrás de oportunidades. E encarei tudo na vida, tá? Bem jovem, eu levantava cedo para fazer datilografia, Hamilton, sabe? Matemática, pô, com aquela tábua em cima. Você lembra disso? Para não enxergar. Eu não cheguei a fazer. ASDFG, Cedilha LKJ, nunca esqueço. Então isso aí é uma coisa, você não vai esquecer. E detalhe, quando você ia fazer a prova da velocidade lá, se bobear, a professora metia a mão, a régua, né? Não podia errar. Então, assim, eu fui atrás das oportunidades, Pedro. Fiz de tudo na vida, trabalhei, sempre trabalhei, me dediquei. Abracei as oportunidades, estava na hora certa, no lugar certo. Tudo começou na minha história para chegar até a rádio, quando eu, bem jovem, trabalhava numa empresa chamada Construterra, e o diretor da empresa era o Carlos Marques, na época era vereador. E foi ali que o seu Oswaldo, ele frequentava muito, que era meados de 79, 80, 81, isso, a eleição foi em 82. Do Oswaldo, que ele foi prefeito 2 vezes e anulou uma eleição. Foi aí que eu acabei conhecendo o seu Oswaldo, e dali surgiu uma amizade, depois ele foi para a campanha, ganhou a eleição, eu fui trabalhar na prefeitura. Da prefeitura eu acabei virando vereador, e depois fundei o sindicato dos servidores municipais, entendeu? E daí o senhor Oswaldo falou, abandona esse negócio, seu negócio é rádio, vamos ficar aqui comigo. Ele montou a rádio, era um sonho dele ter a Rádio Liberal FM. Mas quando você foi trabalhar na prefeitura, não tinha rádio? Não tinha. Tinha rádio AM, Rádio Nova Dracena. Mas não que você foi trabalhar na rádio, quando na prefeitura. Não, eu trabalhava na prefeitura, mas o seu Oswaldo era o dono da Rádio Nova Dracena. Entendi. A Rádio AM. AM. E ele sempre teve o sonho de ter uma FM, que foi a primeira na Oeste Paulista, região e tal, né? E a gente trabalhou junto num projeto e tal, e depois que teve a oportunidade, saiu a concessão para ele e montou, aí sim eu me desliguei da prefeitura, né? Entendi. Mas até lá eu trabalhei, fui vereador, montei o sindicato e depois falei o seguinte, serviço público é muito bom, valeu. Foram 10 anos de uma experiência maravilhosa. Foi muito importante na minha vida. Mas eu consegui me formar, estudei, me formei, procurei sempre me atualizar. Sim. E quando pintou a oportunidade, que o seu Oswaldo confiou no meu trabalho para assumir a rádio, juntamente com ele, e eu fui para lá e estou até hoje, graças a Deus. E em 94, infelizmente, ele veio a falecer, muito jovem ainda, 64 anos. E aí o Rui, que é o marido da Gisele, diretor da emissora, assumiu a emissora na parte da direção e eu continuei na parte comercial e estou até hoje lá, graças a Deus. Já são quantos anos? De tudo ali, dentto da empresa, 33 anos, fazem agora dia 5 de novembro. Nossa, é muito tempo. Porque antes de fundar a rádio, a gente já estava trabalhando. Eu e o seu Oswaldo, nós fomos conhecer emissoras de rádio no interior e trouxemos na época o Alemão, que está até hoje com a gente. Sim. O Alemão nós trouxemos da 98, Titio Alemão. Nós trouxemos da 98 de Presidente Prudente o Alemão para cá. Entendeu? Agora, da época que iniciou a rádio, a gente tem hoje lá o Roberto Regiane, que é programador, tem o Alemão, que é locutor, o Renato Rocha, que é o locutor sertanejo, e a Kátia, que é a minha esposa, também está desde o começo com a gente. Então, assim, a gente tem um timinho lá que o pessoal fala assim, porra, você quer entrar na rádio e não sai mais? Deve ser bom, né? Deve ser bom, né? Mas graças a Deus, eu era moleque quando abriu a 92 e foi um divisor de águas para comunicação. Sim. Porque tentar comparar a AM com a FM é tipo tentar comparar a rádio de escada, a internet de escada com banda larga. Cara, é porque é outra qualidade. Aonde chega, né? É muito diferente. E foi um burburinho muito grande na cidade. E legal, né, Pedro, que nós fizemos assim, rádio, na época, rádio, quando você colocar no ar, você tem que ficar em caráter experimental. No mínimo era 30 dias, só com vinheta e música. Ah, é? O seu Oswaldo era meio doido, ele falou, vamos deixar 60. Nós ficamos 60 dias rodando só música. Olha que maravilha. Aí, o que imaginou? Nós pegamos, assim, graças a Deus, uma audiência tão grande, mas tão grande na cidade, em toda a região, que graças a Deus hoje nós temos 33 anos de fundação e a gente, graças a Deus, consegue se manter no pico da audiência. Sim. E sempre levando entretenimento, informação, bate-papo, descontração do dia a dia. A história do rádio é muito envolvente, então é um leque muito grande, né, de possibilidades. E a minha história do rádio surgiu assim, cara. Eu caí de paraquedas no rádio, eu de servidor público municipal, fui para a comunicação, mas eu estava preparado e me preparei para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus. Tenho 33 anos, com muito orgulho, quero trabalhar muito tempo ainda, mas não quero morrer no rádio não, tá? Deus me livre. Não. Antes de morrer eu quero ter parado. Mas quando a gente fala assim, né, que
tava lá na hora certa, no momento certo, a gente fala muito de sorte, mas a sorte é estar lá, né? É estar preparado para isso, para poder assumir. Exatamente, exatamente. Não é só né? estar no lugar certo, mas estar Os preparado desafios pra isso. existem na vida da gente para serem encarados. Por exemplo, por que vocês começaram esse projeto? Porque era um sonho do marido desde 2013. Por aí, é. Então, e você conseguiu realizar. Depois de... Não é? Você 9 conseguiu... então, assim, os sonhos existem para serem realizados. Sim. Só que se você só fica sonhando, não vai sair do lugar. Tem que dar. Você concorda comigo? Tem que pôr em prática. Porque às vezes o cara fala assim, porra, tem um cara, o cara manja de computador, o cara é só ele que sabe. Que vantagem tem isso, cara? Nenhum. Fala pra mim. Que vantagem? Eu tô na rádio, eu sou a parte comercial da rádio, o gerente comercial da rádio, eu procuro passar e dar autonomia para todos os setores, para todos que estão comigo na equipe, tenham voz ativa e dê opinião. Ninguém pode ser dono da verdade, você concorda comigo? Sim. E a gente tem que se cercar de pessoas também, pessoas boas. Capacitados, né? exatamente. Isso, você sabe que você dá o poder e a decisão para alguém, mas a gente sempre tá junto. Sim. Então, porque senão, o que adianta só eu saber? Amanhã eu fico doente, eu vou internado, não é verdade? Nossa, então aí não o adianta. negócio não roda. Não vai andar, Não na vai verdade. andar. Então, Aí a coisa eu falo brinco, né? Quando tem uma empresa que uma pessoa ela sai, para de funcionar, não é uma empresa, aquilo é um trabalho, né? Tem exatamente. que for em conjunto ali, mas é um trabalho. Tem que funcionar sem você. tem que funcionar com outra pessoa. Exatamente. E Senão depois... pode tirar as férias também, né? Tá na hora. É bom. Mas você sabia que a gente estava falando, quando a gente montou o podcast, não tinha nenhum na região. O que a gente pesquisou, né, marido? Até para tirar ideia, tirar informação, porque Só assim... tinha os grandes, né? Só tinha os grandes. E a gente queria ter algum da nossa região para falar assim, cara, o que você comprou, o que você fez, né? Legal. Pra Entendi, gente, eu entendi. Porque a gente foi errando muito. A gente Entendi. não tem referência nenhuma, né? Entendi. E até entendi. mesmo pra gente falar assim, Mariana, o que você tá fazendo? Porque eu saí de uma empresa, todo mundo, Mariana, o que você tá fazendo? Então, montei um podcast. Hã? O que é isso? O que é isso? Não é verdade? Então, assim, isso... Quem tá pagando a conta? E quando Vocês estão foi- fazendo gracinha lá na internet? tá? E quando foi Vem por aí. abrindo outros, as pessoas, igual você estava falando, eu falei assim, cara, isso é muito bom. Por quê? Agora, as pessoas, quanto mais gente souber o que é a plataforma, Sim, tem que fortalecer o cenário. tem que né? fortalecer. Ô Mari, vai E- de encontro ao rádio. Isso! Em 5 de novembro de 1990, surgiu o Rádio Liberal FM. Depois surgiram várias emissoras de rádio comercial, comunitária, antes das comunitárias, pirata. Os Sim. pirata deixava a gente louco. Porque os pirata pegavam e metiam na frequência sua. A nossa 92.7. Como que ia saber que tinha uma pirata 105, por exemplo, do Jacom? O cara metia no 92, entendi. entendeu? Entendi. Ele ficava dando Atrapalha. interferência, atrapalhando, entendeu? Então isso aí, pra nós, na época das rádios pirata, foi o ápice assim, do ódio. Que você ficava o dia inteiro fazendo denúncia. Quando veio a rádio comunitária tem uma legislação, tem uma norma, tem uma regra que tem que seguir. Perfeito? Perfeito. Então é diferente. Igual vocês aqui, por exemplo, entrou-se os concorrentes. Então, o que o cara tá fazendo? Pô, cara, você tem que ficar ligado, né? Sim. Ó, ali tem isso, entendeu? Agora no rádio, quando você tá sozinho, é igual vocês, sozinho no podcast. Agora, tem mais gente fazendo, então você vai... E fora que como que assim, você vai ser o melhor, se você é o único? Você tá ganhando de quem? É isso, Eita, vou é jogar isso Você aí. sozinho. bateu no bêbado, tudo bem. Se você perdeu Vai pro jogar bêbado, sozinho, não é? Vai jogar sozinho? E não, até pra fortalecer o cenário, porque tem que ter uma certa comparação. Com certeza. E a população com certeza, ganha com com isso, né? certeza. Eu acho que é isso é fundamental.